Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, como sempre. Nós estamos ao vivo nos estúdios do Educa Recife, mas eu gostaria de lembrar a vocês que essa aula também ficará disponível nos aplicativos do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube, caso você queira rever, tirar alguma dúvida, deixar algum comentário, né? Eu vou estar lá respondendo vocês também, as dúvidas de vocês. A nossa aula será traduzida simultaneamente para a língua brasileira de sinais pela nossa querida intérprete Adriele. Bem-vinda, Adriele. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Agora que eu já falei o que eu tinha que falar no começo, né? A gente começa um gênero textual novo. Na verdade, a gente vem falando sobre a notícia e a reportagem ao longo dessas semanas, né? Vocês vêm acompanhando, tanto a professora Adriana quanto a professora Camila, a gente vem discutindo semana a semana como se dá essa construção da notícia, da reportagem, a diferença, em que meio circula. Então, hoje a gente continua, mas eu vou abordar aqui o gênero com outro olhar, com um olhar um pouquinho mais gramático, tá certo? Hoje a gente tem umas informações mais técnicas. A nossa aula será mais sobre a coesão. Então, eu começo perguntando a vocês se a coesão seria um elemento necessário para a notícia e para a reportagem. O que é que vocês acham? Eu acho que sim, né? Assim como em toda a produção escrita, a coesão e a coerência vão ser componentes importantíssimos na hora de escrever um texto. Mas o que seria, né, essa coesão textual? Quais são os elementos que aparecem quando eu preciso produzir coesão textual? Então, esses elementos podem ser preposições, conjunções, pronomes, advérbios, mas como podemos identificar a presença ou a ausência de coesão nos textos jornalísticos? Fica aí o questionamento. Caso vocês não lembrem quais palavras são o que aqui, o que é que elas representam, né? As preposições, as conjunções, os pronomes e o advérbio, a gente vai ver mais lá para frente, né? Para começar, vamos pensar em um exemplo de coesão. Então, eu trouxe aqui uma frase e eu quero que vocês me ajudem a pensar na estrutura dessa frase. Então, se eu digo assim, Clarice ama os livros, os compra na livraria. Então, aqui, essa frase, ela nos soa meio estranha aos ouvidos, né? Porque parece que está faltando alguma coisa. Eu estou dizendo que Clarice ama os livros, e isso aí eu consigo entender sem dificuldade nenhuma, mas os compra na livraria. E aí fica esse ruído, né, na comunicação, porque parece que está faltando um elemento e, de fato, está faltando elemento. Mas o que é que falta? Falta indicar quem é que compra o elemento. Afinal, alguém aqui comprou os livros, mas eu não sei quem é, porque as frases elas estão desconexas. Então, está faltando coesão entre elas. Percebemos que falta uma referência à segunda frase. Mas o que seria, né? O que será que eu posso colocar na minha frase que vai preencher esse vazio aí semântico, esse vazio sintático também? Se pudermos reescrever a frase, podemos inserir o elemento que falta, não é? Então, se a gente tem Clarice ama os livros, os compra na livraria, agora eu vou preencher esse espaço vazio colocando o elemento que falta. Então, o elemento que falta é o ela, o pronome, né, que substitui o nome. Quem é o nome da frase? É Clarice. Então, para fazer a coesão dessa frase, eu escrevo assim, Clarice ama os livros. Retomando a referência da primeira frase, ela os compra na livraria. E aí nós temos uma frase, né, completamente coesa, porque a segunda referencia uma coisa que aconteceu na primeira e assim eu consigo entender toda a minha estrutura sintática. Então, vamos lá. E agora que nós sabemos qual é o elemento que faltava na frase, o ela, tão sumido, que agora apareceu. Então, agora a gente sabe quem foi que fez a ação, né? Quem é o sujeito da frase? É ela. Então, agora a gente percebe que o pronome ela substituiu o nome Clarice. Mas, será que você sabe a que classe de palavras pertence à palavra que faltava na frase anterior? Eu estou aqui repetindo, como se eu não tivesse dado spoiler a vocês, né? Se vocês prestaram atenção, vocês conseguiram perceber que eu falei pronome o tempo todo, né? Então, já está meio claro que o que aconteceu ali, a substituição, o ela, é um pronome. Mas isso remete a gente à classe de palavras. Mas, Vivi, eu não lembro o que são classes de palavras, não tem problema. A gente vai agora relembrar o que são as classes de palavras uma a uma, para que vocês rememorem aí esse conteúdo que vocês viram lá no 6º ano, faz um tempo, né?
Então, agora vocês vão relembrar comigo as classes de palavras. Mas o que são classes de palavras, Vivi? As classes de palavras, as classes gramaticais, são categorias de palavras que organizam o vocabulário de acordo com a sua função e estrutura da palavra. Então, cada palavra dentro de uma frase, ela vai exercer a sua própria função, que não é compartilhada com nenhuma outra. Então, a organização da minha frase vai depender de qual é a função de cada palavra dentro desse contexto, o que ela significa, qual é a relação dela que ela estabelece entre sujeito, entre advérbio, as relações entre si. Então, essa é a configuração das classes de palavras. Por exemplo, vamos lá. As classes gramaticais são categorias de palavras que organizam o vocabulário de acordo com a sua função e estrutura, como eu estava dizendo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, você é bonita, e o bonita está destacado. Eu sei que o bonita está sendo referenciado a você por uma questão de lógica ali, né? Eu tenho o sujeito, o verbo e o objeto. Então, eu sei que o bonita estabelece uma relação direta com você. Mas será que eu saberia dizer o que é bonita dentro da minha classe de palavras? Será que ele é um substantivo? Será que ele é um advérbio? Será que ele é um pronome? O que é que vocês acham? E aí, depois disso, a gente tem o menino feliz brinca no parque. Feliz está caracterizando menino, não é? Então, a gente consegue perceber também essa relação imediata entre as palavras. Então, dito isso, a gente percebe que tanto bonita quanto feliz parecem determinar aí o nome da mesma forma, eles influenciam no substantivo, né? E qual seria a classe de palavras, vocês aí que já viram isso no passado, no 6º ano, qual seria a classe de palavras que dá qualidade ao nome? Lembram? Lembram não? Então vamos lá, vamos ver qual é. Então, a bonita dá qualidade ao sujeito você, enquanto feliz dá qualidade ao sujeito menino. Tá certo? Então, bonito e feliz pertencem à mesma classe de palavras, não é? Não se eles estão ali dentro da frase, tendo a mesma função, eles dão qualidade ao nome, então eles pertencem à mesma classe de palavras. Essa classe de palavras são chamadas de adjetivos, que dão qualidade ao nome, tá certo? E aí eu tenho as 10 classes gramaticais de palavras, que a gente vai relembrar aqui uma a uma quais são. E essa parte é um pouquinho mais gramatiqueira, respira fundo e vem comigo, não me abandona não. A gente primeiro tem os substantivos, que são as palavrinhas que dão nomes às coisas. Então, por exemplo, se eu digo a maçã está madura, maçã é o objeto. Por exemplo, eu tenho esse objeto aqui na minha mão e ele não tem nome. Então, quando a gente começou a dar nome nas coisas, eu determinei que isso aqui se chamava caderno. Então, para esse objeto, o nome equivalente é caderno. Então, caderno é um substantivo que dá nome a um objeto. Os adjetivos, eles qualificam, né? Se eu tenho o substantivo e eu sei que é a maçã, o adjetivo, ele vem depois do substantivo, dando qualidade a ele. Então, quando eu falo assim, a maçã madura caiu, então não foi qualquer maçã que caiu, foi a maçã madura. Então, madura aí está dando uma qualidade da maçã, uma característica da maçã. Os pronomes. Os pronomes, eles representam um nome, né? Como a gente viu ali no exemplo anterior, em que o ela substituía a palavra Clarice. Então, ela, ele vai substituir o substantivo. Então, por exemplo, se eu falei no exemplo anterior, a maçã está madura ou a maçã caiu, eu posso trocar por ela caiu. E o ela vai referenciar a minha maçã. Então, eu substituí o substantivo, o nome, pelo pronome, tá certo? Equivalente. No caso da maçã, ela, que é uma palavra feminina, né? Se fosse um objeto masculino, teria que ter uma substituição por um pronome masculino. O caderno caiu, ele caiu. Os numerais. Os numerais, eles enumeram, né? Eles colocam em ordem. Então, a gente tem aqui 1 em cada 5. Então, tanto 1 quanto 5 são numerais. Tá certo? Que é uma referência aos números. E os artigos, que são aquela partículazinha que antecedem o substantivo, para determinar se eles são masculinos, femininos, se estão no plural, se estão no singular. Então, por exemplo, aqui a gente trouxe a maçã de novo, né? Ela cai toda hora. Então, a maçã é o substantivo e para indicar
a maçã específica e o seu gênero, eu tenho a. Então, o a é o artigo que antecede o nome. As outras classes, porque a gente tem várias. Vamos lá. Outra classe gramatical é a de verbos. O verbo, ele indica a ação da frase. Então, por exemplo, quando eu digo a maçã caiu. Se eu disser a maçã, eu não estou indicando aí qual é a ação que aconteceu a minha maçã. Eu estou apenas falando do objeto, falando do substantivo. Mas aqui eu estou dizendo o que aconteceu com ela, ou o que ela fez. A maçã caiu. Então, caiu é a ação, tá certo? Eu poderia dizer assim, a maçã amadureceu. Amadureceu também é um estado de ação. O advérbio, ele modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, ele vem coladinho ali para modificar uma dessas outras 3 classes gramaticais. Então, quando eu digo, a maçã muito madura caiu. Então, eu estou modificando o adjetivo madura. Ela não está madura, ela está muito madura, passando do ponto aí. Então, quando eu dou esse grau de intensidade, quando eu modifico o adjetivo, ou o verbo, ou outro advérbio, a gente tem a utilização do advérbio. Tá certo? Interjeição. Interjeição é uma palavra invariável, que exprime uma emoção. Então, se eu digo, a maçã caiu, então esse ó no comecinho, ele é uma interjeição, porque ele vai indicar a minha emoção. A gente usa muito o meu Deus, né? Ei. Então, essas pequenas partículas aí que aparecem como uma forma de expressar ruído e sons, são interjeições. E as últimas, para fechar o nosso quadro aí das 10 classes gramaticais, eu tenho as conjunções, que são termos que ligam 2 orações ou palavras de mesma classe gramatical. Então, eu tenho aí logo, portanto, contudo, que são importantíssimas na hora de fazer a coesão textual. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu como maçã e laranja. Então, esse aqui é uma conjunção, porque ele está ligando dois períodos. Preposição. A preposição é uma palavra invariável que liga as outras duas. Por exemplo, ela está em casa. Então, a minha preposição está ligando ela está com em casa, determinando o modo onde ela está. Então, quando eu uso essa palavrinha que liga outras duas, é uma preposição, tá certo? E quanto ao ela do primeiro exemplo, que eu já falei aqui, será que vocês lembram? O ela é um pronome, né? Lembra que eu falei que ela estava substituindo o nome Clarice? E toda vez que a gente tem uma palavrinha que substitui outra, que substitui o substantivo, a gente tem um pronome, tá certo? Então, o ela do primeiro exemplo é um pronome. A falta do pronome na frase prejudica a coesão, né, da construção, porque aí a gente não consegue entender o que de fato aconteceu com Clarice. Clarice amava livros e os livros ali foram comprados, mas a gente não sabe por quê. Então, a ação existe, mas eu não tenho aí o sujeito da ação, né? E o ela vai funcionar como o sujeito da ação. Mas o que seria coesão ao pé da letra, Vivi? Você está aí me enrolando. Já falou de um monte de coisa, de todas as classes gramaticais. Mas como é que eu, aqui em casa, posso definir coesão textual para mim, para a minha professora na sala de aula, para os meus pais, para todo mundo? Então, vamos lá. Coesão textual é a conexão estabelecida entre as partes de um texto, palavras, períodos, parágrafos, por meio de conectivos, né? Aí os conectivos são a classe de palavras que a gente acabou de ver. As conjunções, os pronomes, as preposições, os advérbios e outros recursos linguísticos. Então, essa conexão que tenta estabelecer um sentido lógico, semântico entre as palavras, né? Eu preciso que elas tenham significado e organização entre si. É o que a gente chama de coesão textual, tá certo? Espero que tenha ficado aí bem explicadinho para vocês. E o meu passador não quer passar. Vamos lá. A coesão, ela pode ser referencial por elipse ou sequencial, tá certo? A gente vai ver a referencial e a referencial por elipse, e aí a sequencial vocês vão ver na próxima aula com a professora Adriana. A referencial, vamos lá. Na coesão referencial, de natureza lexical, ou seja, que trabalha aí com o vocabulário, retoma-se as mesmas ideias ou parte delas,
com o uso de sinônimos ou de expressões equivalentes para substituir elementos já mencionados. É como eu estava falando, né? Quando eu troco o Clarice por ela, eu tenho uma coesão referencial, porque eu estou fazendo uma substituição de um termo por outro. Pode usar os elementos das classes gramaticais ou podem usar sinônimos também, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo. Fábio foi jogar bola. Se eu quero referenciar Fábio, mas eu não quero mais utilizar o nome Fábio, eu posso utilizar um outro termo, palavra ou expressão que vá me remeter, que vá me remeter a Fábio diretamente. Então, no caso aqui, eu sei que Fábio é o irmão de Camila. Então, eu utilizo irmão de Camila na construção da minha frase para remeter a Fábio sem utilizar o nome dele. Então, fica assim, Fábio foi jogar bola. O irmão de Camila é goleiro. Então, automaticamente, eu sei que o irmão de Camila é também Fábio. Então, essas duas construções referenciam a mesma pessoa, tá certo? Então, eu tenho aqui uma coesão referencial. Quando eu digo assim, o chefe estava bravo e ninguém entendia o comportamento do líder. Chefe e líder tem aí uma relação de proximidade, né? Eles têm o mesmo valor semântico. Eu estou falando do mesmo cargo, da mesma função. Então, se eu substituo chefe por líder, nós também temos aí uma substituição referencial, porque o líder está se referenciando a chefe também. Então, eu tenho aí uma substituição de nomes, né? E aí eu estou falando que o chefe e líder são sinônimos, porque eles têm o mesmo valor semântico, eles significam a mesma coisa, o mesmo cargo, né? A mesma pessoa. Então, eles são iguais, semelhantes. E aí a gente chega nos sinônimos, né? Os sinônimos são palavras ou expressões que possuem o mesmo ou aproximadamente o mesmo significado que outra, podendo substituí-la sem que haja prejuízo ou alteração de sentido. O que é que eu quero dizer com isso? Então, se eu estou querendo falar de um exemplo, não querendo mais falar, por exemplo, aqui, quando a gente está falando de chefe e líder, a gente está falando do mesmo cargo, a gente está falando de uma mesma pessoa, mas eu não quero repetir a minha palavra. Então, eu procuro uma outra palavra dentro da língua portuguesa, que é uma vastidão de palavras, vocês sabem bem. Então, eu vou procurar riqueza lexical, vou procurar no meu vocabulário uma palavra que se adeque àquela construção sintática com o mesmo valor semântico. Eita, Viviana, eu não estou entendendo nada. Pense num monte de palavras difíceis, né? Mas é o seguinte, ó. Chefe e líder são equivalentes, não é? Do mesmo jeito que bonita e linda também são equivalentes. Todas elas falam de beleza. Então, chefe e líder possuem o mesmo valor semântico. Eles significam a mesma coisa. Então, chefe pode facilmente ser substituído por líder. Do mesmo jeito que bonita pode facilmente ser substituída por linda, né? A gente tem aí palavras que se aproximam tanto no valor semântico, no significado, que elas podem fazer esse jogo de palavras na hora de construir a nossa frase. Então, os sinônimos, eles são exatamente esse jogo que a gente faz entre as palavras na hora de construir o nosso texto, né? Quando a gente está construindo um texto jornalístico ou qualquer outro tipo de texto, a gente precisa ter a riqueza lexical, né? Uma riqueza de vocabulário, para que o nosso texto não fique repetitivo, não fique cansativo para quem vai consumir o produto. Então, os sinônimos são um recurso utilizado para também tornar o meu texto rico. Tá tudo certo, né? Tudo certo até aí. E os antônimos, Vivi? Os antônimos são o contrário do sinônimo, tá certo? E disse a unidade significativa da língua, morfema, palavra, locução, frase, cujo sentido é o contrário ou incompatível com a outra. Então, se eu tenho grande, qual é o contrário de grande? Pequeno. Mas se fosse um sinônimo, eu teria que procurar uma palavra que se assemelhasse a pequeno, por exemplo. Pequeno, diminuto, outra palavra. Por exemplo, ir a pé. Qual é o contrário de ir a pé? É ir de carro, né? Ou ir de algum transporte. Vou sair, não vou sair. Então, ao contrário da afirmação, é a negação. E vice-versa. Então, toda vez que a gente escolhe uma palavra, a gente precisa se orientar e entender
que a sua relação ali dentro da frase pode ser de oposição, no nosso caso de antônimo, ou pode ser uma relação de proximidade, e nesse caso vai ser uma relação que utiliza os sinônimos, tá certo? E a referência por elipse, eu estou aqui falando, né, a gente viu a referência referencial e a coesão referencial por elipse. Ela ocorre quando há omissão de elementos já citados, marcado por vírgula ou de fácil identificação. Então, quando eu omito alguma informação do meu texto, eu faço uma coesão referencial por elipse. Bora ver algum exemplo disso? Por exemplo, eu trouxe aqui um trechinho de Cecília Meirelles, que ela fala assim: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Será que está aí elipsado alguma coisa do poema da Cecília Meirelles? O que é que vocês acham? Vocês conseguem perceber que está faltando alguma coisa aí? Que ela omitiu, seja lá o que for, alguma palavra? Não? Então vamos ver. Por exemplo, eu poderia reescrever o texto, veja só que ousadia, de Cecília Meirelles, falando assim: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Eu não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Então aí ela elipsou esse pronome eu, que marca o sujeito da oração. É claro que a gente consegue perceber, por exemplo, através do sou, que é o verbo conjugado, que ela está falando da primeira pessoa, né? Que a construção sintática dela se dá na primeira pessoa. Mas o pronome eu, que poderia facilmente aparecer na frase, se encontra elipsado. E os motivos para isso a gente não sabe, é uma escolha simplesmente de construção do poema dela. Outro recurso importante para qualquer texto que você leia é a interpretação de texto, né? Não basta apenas ter os recursos de coesão e de coerência, você também tem que trabalhar a sua habilidade de perceber o texto. Porque os textos são riquíssimos, né? E cabe a gente fazer a melhor interpretação deles. Então, eu trouxe aqui um poeminha de Carlos Drummond de Andrade para a gente trabalhar aqui e ver o que a gente consegue entender, fazer a interpretação desse poema. Então, vamos lá. Toada do amor. E o amor sempre nessa toada. Briga, perdoa, perdoa, briga. Não se deve xingar a vida, a gente vive, depois esquece. Só o amor volta para brigar, para perdoar. Amor, cachorro, bandido, trem. Mas, se não fosse ele, também que graça que a vida tinha. Então, o que é que Drummond está querendo dizer aí? O que é que o eu lírico desse poema está querendo dizer? Vamos fazer uma interpretação? Primeiro, eu vou para as palavras que eu não conheço, né? Eu estou falando em toada do amor. Será que eu sei o que é uma toada? Então, toada é uma cantiga, né? É um ritmo. Então, ele está dizendo aí que o amor segue sempre nesse compasso aí, meio monótono, entre briga, separação, volta. Então, esse é o compasso do amor do eu lírico do poema de Drummond, né? E ele está falando que é briga, briga, mas depois esquece e que a vida segue. Então, perdoar faz parte do caminho, tá certo? E que o amor tem essa relação aí de cachorro, de bandido, de trem. O que será que ele quis dizer quando enumerou aí esses nomes, né? Cachorro é um nome, mas aqui pode ser que o amor cachorro seja um adjetivo, o amor bandido seja outro. Será que é uma relação boa que ele faz entre o amor e o bandido? Será que indica sofrimento? Acho que está mais para sofrimento, né? Mas é uma relação que vai e volta. Então, tem momentos felizes e tem momentos mais sofridos. Mas, sem tudo isso, sem essa relação, qual seria a graça da vida? Então, tem que ter esse estica-puxa para fazer sentido para Drummond. Não é legal quando a gente faz a interpretação e consegue dar valores, né, sentidos ricos ao texto. E agora é a sua vez, né? A gente vai chegando no finzinho da aula. Eu quero que vocês aí em casa façam um exercício. Peguem um jornal, não sei se vocês consomem isso todo dia, mas peguem um jornal, tá certo? E tentem reconhecer as elipses que acontecem ali naquele texto. Mostre para o seu professor e compartilhe nos comentários do YouTube também. Eu quero ver o que é que vocês encontraram. Então, conversem comigo, falem comigo. Professora, encontrei isso aqui. Tá certo? A gente viu lá como é que acontece a coesão referencial por elipse, é quando eu omito um termo da minha frase, que precisava ou não aparecer. Então, eu quero que vocês encontrem essas coisas que estão omissas ali, que estão elipsadas, e mostrem para mim, tá certo? Façam esse exercício.
E é isso, gente. A gente vai chegando ao fim da nossa aula. Foi uma alegria ficar com vocês aqui essa semana inteirinha. Vocês vão ver elementos do texto jornalístico, né, da notícia e da reportagem, mas se valendo aí desses critérios gramaticais, vendo a coesão, vendo a coerência, sinonímia, antonímia, tudo isso ao longo da semana, tá certo? Foi uma alegria estar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem lá no YouTube. Se necessário, assistam de novo. E eu me despeço por aqui. Um cheiro e até a próxima aula. Tchau, tchau.